A visão que temos sobre o trabalho pode definir a forma como experimentamos a vida. Para muitos, o trabalho é apenas uma ferramenta de sobrevivência, uma exigência para garantir o sustento. E encarado como um fardo, ele se torna um peso que deve ser suportado, gerando um sentimento de punição, como se estivéssemos sendo punidos por um sistema opressor ou como se estivéssemos sendo punidos por Deus. Mas e se o trabalho não for isso? Se ele tiver um propósito maior? Essa perspectiva limitada que temos pode nos cegar para a realidade de que o trabalho é uma contribuição, uma forma de transformar e enriquecer o mundo. Refletindo sobre essa questão, imagine se de repente, você se tornasse financeiramente independente. Você deixaria de trabalhar? O que faria em seguida? Provavelmente você viajaria, frequentaria bons restaurantes, buscaria experiências enriquecedoras em outros lugares. Mas, ao fazer isso, você estaria, na verdade, apreciando o trabalho de outros. Cada serviço, cada refeição, cada experiência que se tornaria acessível para você é fruto do trabalho de alguém. Isso nos leva a um ponto essencial. Se o trabalho dos outros é tão valioso, por que não reconhecer o valor do nosso próprio trabalho? É possível que, sem perceber, muitas pessoas estejam se beneficiando daquilo que nós fazemos. No entanto, descartamos a possibilidade de que a nossa atuação seja uma contribuição significativa para a experiência no mundo. A forma como percebemos o descanso reflete nossa compreensão sobre trabalho e vida. Muitas vezes não vemos o descanso como um verdadeiro descanso, mas como um breve alívio para os que se sentem exaustos e sobrecarregados. Em vez de uma renovação verdadeira, utilizamos esse tempo para atividades que continuam nos consumindo. Colocamos em dia tarefas domésticas, viajamos para compromissos, nos ocupamos de atividades recreativas intensas. Em alguns casos, caímos em excessos que apenas desgastam ainda mais. Como resultado disso, ao chegar à segunda-feira, muitos se sentem ainda mais cansados do que estavam antes. A realidade é que, no geral, não possuímos uma visão equilibrada sobre o trabalho e o descanso. O descanso não foi instituído apenas como uma pausa de um ciclo exaustivo, mas como um meio de restauração e renovação. Quando não entendemos esse princípio, caímos na armadilha de encarar o descanso como uma simples trégua e não como parte essencial de um ciclo ordenado por Deus. Assim, a questão que se impõe para nós é: nós estamos realmente descansando ou apenas nos distraindo do cansaço? A Bíblia apresenta uma visão mais elevada do trabalho e do descanso, pois revela a perspectiva de Deus sobre esses aspectos essenciais da vida. Os dois, trabalho e descanso, são importantes para Deus e possuem valores que muitas vezes não percebemos. No plano de Deus, existe harmonia entre trabalhar e descansar, de modo que um não pode existir plenamente sem o outro. O descanso não é um alívio temporário, nem o trabalho é um castigo inevitável. Em vez disso, a Escritura nos ensina que há um propósito divino por trás dessas duas realidades. Para Deus, as tarefas diárias deveriam ser encaradas como algo sagrado, pois refletem sua própria natureza e seu propósito. Nós vemos isso no livro de Levítico, capítulo 23. Ali encontramos essa revelação, onde o trabalho e o descanso são apresentados como elementos fundamentais da vida espiritual. O trabalho dignifica, proporciona sustento e expressa a criatividade dada por Deus, enquanto o descanso permite restauração, gratidão e renovação. Quando compreendemos essa visão equilibrada, somos capazes de viver com mais propósito e satisfação, sem cair no extremo nem do esgotamento e nem da ociosidade. A Bíblia nos ensina nesse texto que tanto o trabalho quanto o descanso são ordenados por Deus. Em Levítico 23:3, Deus estabelece um equilíbrio: 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso.
Essa ordem não foi imposta como um castigo, mas como parte do plano original da criação. O trabalho já existia antes da queda, como nós podemos ver em Gênesis capítulo 1, versículo 28 e Gênesis 2, versículo 15, onde o homem recebeu a responsabilidade de sujeitar, dominar e cuidar da terra. Nesse estado original, o trabalho não era um fardo, mas uma expressão do propósito divino. Deus ordenou o trabalho porque Ele mesmo trabalha. Desde a criação, Ele agiu ativamente, modelando o mundo e apreciando sua obra. Você pode ver isso em Gênesis capítulo 1, versículo 1, o verso 4, o verso 10, o verso 12, onde Ele olha para tudo e diz que é tudo muito bom. Além disso, Deus também estabeleceu o descanso, como podemos ver em Gênesis 2, versículos de 2 a 3, onde ele santificou o sábado. A palavra sábado, Shabat, significa descanso. O descanso divino não significa inatividade, como se Deus parasse de agir, mas sim a satisfação na obra concluída. É Ele descansando em sua obra. Jesus confirmou essa verdade ao afirmar que Deus continua operando na redenção do mundo. Em João 5,17 ele disse: "Meu Pai trabalha até agora e eu também." Ele mostra que há alegria no céu por cada pecador que se arrepende. E assim, Deus é a referência perfeita de trabalho e descanso, celebração, e não o modelo distorcido de um mundo caído. A outra coisa que esse texto nos mostra é que o descanso era para celebrar o trabalho. O sábado, na concepção bíblica, não era um alívio para o cansaço, mas um tempo sagrado para celebrar o trabalho realizado. O descanso não existia para compensar um fardo pesado, mas para reconhecer a criatividade e a contribuição do trabalho humano. Assim como Deus trabalhou na criação, o ser humano também é chamado a produzir, inovar e aperfeiçoar. Serviços, produtos e tecnologias são expressões dessa criatividade concedida por Deus. E assim, o trabalhador deveria ver o seu trabalho não como obrigação, mas como uma forma de participar do propósito divino. Além disso, Deus ordenou o descanso para que o ser humano pudesse contemplar suas realizações e reconhecer o valor do que foi feito. O trabalho não se resume a tarefas rotineiras, mas tem um propósito maior: realizar e conquistar. Mesmo quando o trabalho é visto apenas como necessidade, ele deve ser feito com excelência, pois cada função contribui para a sociedade e reflete a ordem divina. Se um dia não houver mais necessidade de trabalhar para sustento, que se trabalhe então por prazer, por expressão pessoal e pelo bem comum. Assim, tanto o trabalho quanto o descanso se tornam atos de adoração e gratidão a Deus, o Criador. Portanto, o propósito do trabalho é a criatividade e o propósito do descanso é apreciar o trabalho. Você não existe apenas para fazer tarefas, pois as máquinas existem para isso. Você foi criado para criar, através do trabalho, para se expressar naquilo que faz e, com isso, gerar valor no mundo. E, durante o processo, o descanso é necessário. O descanso não é para ser um alívio de uma tortura. Ele deve ser um momento de apreciação do que está sendo feito e uma celebração. Dentro dessa celebração, o descanso deve ser para descansar de fato, ou seja, repousar sobre o que você está fazendo. Deve haver um equilíbrio entre trabalho e descanso, pois o objetivo é produzir e desfrutar. Vemos isso no trabalho que Deus fez. Ele trabalhou na criação e repousa em tudo que foi criado. Por isso, a glória de Deus pode ser vista no universo, como diz Isaías capítulo 6, versículo 3. Quando Isaías profetizou sobre o Messias, ele disse que o Messias veria o trabalho árduo na redenção e veria o fruto do seu trabalho, ou seja, os remidos. Isaías 53, versículo 11. Jesus trabalhou na cruz para a salvação, mas descansa dentro dos que foram salvos. Deus quer que você tenha um propósito no mundo, que traga valor e aprecie a obra de suas mãos.
e você pode executar o seu propósito dentro do reino de Deus, para a glória do Senhor. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se esse conteúdo foi edificante para você, clique no gostei e ajude dessa forma essa mensagem chegar a outras pessoas. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e você vai estar fortalecendo este canal e recebendo notificações das próximas mensagens. Obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.